Léo é um herói lendário que é traído pelos humanos por ser poderoso demais. No entanto, tudo muda quando ele se junta ao exército demoníaco para se vingar, mas acaba conquistando a Rainha Demônio e começa a seduzi-la com sua grande espada negra. Tudo começou cerca de um ano atrás, quando o exército demoníaco, sob o comando de sua rainha, Eknita, invadiu os humanos em uma tentativa de dominação mundial. Para evitar que isso acontecesse, o rei convidou Léo e seus companheiros de equipe para destruir o exército demoníaco. No entanto, como seus companheiros eram todos inúteis e só atrapalhavam, Léo, sendo o mais forte, decidiu cumprir a missão sozinho. Depois de destruir facilmente os exércitos demoníacos como se fosse a Gucci molhada da sua mãe, Léo teve que enfrentar a rainha Eknita, que apareceu armada com uma armadura de Transformer feita na China, e começou a atacá-lo com canhões poderosos. No entanto, mesmo ela sendo uma oponente formidável, Léo conseguiu desviar de todos os seus ataques. Quando finalmente viu uma brecha, ele saltou no ar como um dobrador de ar e cravou sua lâmina direto no núcleo gordo na cabeça dela. Isso fez com que o Megazord dela se despedaçasse instantaneamente, e foi aí que Léo percebeu, chocado, que a Rainha Demônio não era um monstro como ele pensava, mas sim um erro que ele cometeu por impulso. Após derrotar a Rainha Demônio, Léo voltou para sua aldeia, esperando que todos o vissem como um herói, mas em vez disso, foi recebido com medo e repulsa. Todos o viam como um monstro por causa de seu poder, e Léo ficou chocado ao ser tratado assim, justamente pelas pessoas que ele salvou. Para piorar, cartazes com seu rosto foram espalhados por toda parte, alertando as pessoas sobre o quão perigoso ele era, e logo começaram protestos exigindo que ele fosse expulso da aldeia. Quando o rei não pôde mais suportar a pressão, ele convocou Léo e o baniu oficialmente da aldeia. Foi nesse momento que Léo percebeu que, em vez de salvar sua aldeia, ele deveria apenas ter assistido aos vídeos do Aninder. Tomado pelo arrependimento e pela sensação de traição, Léo vagou sem rumo até que, um dia, ouviu rumores de que a Rainha Demônio estava recrutando lutadores para seu exército. De alguma forma, Léo se convenceu de que os demônios poderiam tratá-lo melhor do que os humanos jamais o fizeram, então decidiu se juntar ao exército do Senhor dos Demônios, determinado a se vingar da humanidade. No presente, Léo se disfarça com trapos imundos e, após dias de viagem, finalmente chega ao Castelo dos Demônios. Lá, ele é atingido por flashbacks traumáticos da destruição que havia causado. Ao entrar na Sala do Trono, ele se encontra com Eknita e seus 4 generais, que ele havia derrotado na batalha anterior. Sem hesitar, Léo remove seu disfarce e anuncia sua intenção de se juntar ao exército dos demônios. Eknita e seus generais ficam perplexos com sua confiança, e Léo vai além ao mostrar a eles seu currículo repleto de estatísticas superpoderosas. Depois de se apresentar como o vendedor perfeito, Léo tem certeza de que só um tolo rejeitaria um talento como o dele. Para sua surpresa, Eknita manda ele se danar e então ataca com uma rajada de fogo que queima seu disfarce ridículo. No entanto, ao contrário de Eknita, seus generais ficam intrigados com a confiança de Léo. Então, mais tarde naquele dia, eles o convidam para uma reunião secreta em uma mesa redonda. Naquela época, o primeiro general demônio contra quem Léo lutou foi um Hulk de baixo orçamento chamado Edvard. Enquanto eles lutavam ferozmente, Léo achou impossível desferir um golpe fatal, pois Edvard era feito como um tanque, e sua pele era resistente graças ao caso secreto de sua mãe com um dragão. No fim das contas, Léo teve que contar com seu poder mágico para derrotar o grandalhão. Depois disso, Léo enfrentou um demônio imitação do Robin Hood chamado Mernis, que era outro dos generais da Rainha Demônio. Como Mernis é um assassino com uma velocidade incrível, ele foi o único capaz de arranhar o rosto de Léo. No entanto, como essa não era uma batalha de velocidade, Léo simplesmente lançou o idiota nos escombros com uma poderosa magia explosiva. Em seguida, Léo encontrou uma general Loli chamada Lily, mas rapidamente percebeu que o cérebro dela não estava funcionando direito. Então, em vez de lutar, ele apenas a conquistou com seu charme. A última general que Léo teve que enfrentar era uma gata de 4 olhos chamada Chutina. Sabendo que ela era uma mestra da feitiçaria, Léo usou o truque mais antigo do livro, criando uma barreira que impedia a conjuração de feitiços. Ao fazer isso, Chutina ficou incapaz de usar magia, então a batalha terminou com ela tendo ataques de raiva como uma ex-namorada tóxica. Como Léo derrotou todos os 4 generais, ele ganhou o respeito deles, então eles decidem lhe dar uma chance. No presente, Chutina pergunta por que um herói como ele gostaria de se juntar ao exército demoníaco. Então Léo explica como foi traído e exilado pelo seu próprio povo. Compreendendo sua dor, Chutina então concorda em lhe dar um período de teste de 1 mês para avaliar seu valor sem o conhecimento de Eknita. No entanto, ela avisa que se ele vacilar em algum momento, suas bolas serão fritas no ar e ele será chutado para fora como lixo. Agradecido pela oportunidade, Léo aceita a condição dela e promete ser o melhor trabalhador demoníaco que eles já viram. Antes de encerrar a reunião, Chutina também o alerta para sempre usar um disfarce, a fim de evitar que Eknita descubra sua presença, e Léo concorda.
Com isso, todos o recebem no exército demoníaco, e Lily fica super animada por finalmente ter um papai que pode fazer carinho nela até ela dormir. Mais tarde naquela noite, enquanto passeava pelo castelo, Léo de repente se lembra da guerra, recordando como Eknita havia instruído seus soldados a não eliminar humanos desnecessariamente. Isso o faz perceber que ela está se esforçando ao máximo para evitar a morte desnecessária de humanos, mesmo que isso custe a perda de seu próprio exército. Confuso com as ações dela, Léo está determinado a um dia perguntar por que ela escolheu proteger os humanos e por que permaneceu no reino humano apesar de odiar tanto os humanos. Na manhã seguinte, Léo está ansioso para retomar seu primeiro dia de trabalho como membro em período de experiência do exército demoníaco. Para receber sua primeira tarefa, ele destranca o quarto de Chutina, usando magia, mas ao entrar, a encontra ainda dormindo com sua camisola curta. Embora o cara adorasse nada mais do que cheirar aquelas roupinhas molhadas, ele afasta o pensamento indecente e tenta acordá-la. Quando Chutina se recusa a acordar de seu sono profundo, Léo então altera magicamente sua voz para soar como Eknita. O truque funciona instantaneamente, e Chutina desperta em pânico. No entanto, quando ela dissipa o torpor do sono dos olhos e percebe que foi enganada por Léo, ela furiosamente expulsa o idiota de seu quarto com poderosos estilhaços de gelo. A comoção acorda Eknita, que corre até a janela para verificar se a Terceira Guerra Mundial começou. No entanto, ao ver os estilhaços de gelo, ela imediatamente reconhece o trabalho de Chutina e supõe que ela está tendo mais um de seus muitos sonhos com Johnny Sins. Pouco depois, Léo tenta acalmar Chutina, explicando-se, mas ainda irritada, ela o ataca novamente com estilhaços de gelo, que Léo desvia facilmente. Anos atrás, em uma batalha contra a humanidade onde Léo derrotou sozinho todo o exército demoníaco, muitos deles recuaram para se recuperar, deixando o exército com falta de pessoal. Como resultado, a maioria das responsabilidades recaiu sobre os 4 generais. E como Chutina era a única com neurônios funcionando, a maior parte do trabalho acabou sobrando para ela, então teve que trabalhar dia e noite para atender às demandas, o que teve um grande impacto tanto nela quanto em sua magia. No presente, depois que Chutina finalmente se acalma, Léo dá uma olhada na lista de tarefas dela. Ao notar que ela tem mais de 50 tarefas para completar em um único dia, ele sugere delegar parte do trabalho. No entanto, Chutina descarta rapidamente a ideia, explicando que seus colegas têm esterco de porco no lugar do cérebro, então ela não pode confiar nenhum trabalho a eles. Diante disso, Léo então escolhe a última tarefa da lista, que envolve reabastecer o reator de mana. Como apenas o criador do reator pode recarregá-lo, Léo explica que planeja imitar a frequência mágica dela para realizar a tarefa. Antes de sair, ele garante com confiança a Chutina que vai cumprir a tarefa tão bem que ela vai deixá-lo molhar o pipi no oceano dela. Sim, 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 sim. Depois disso, ele se disfarça de Darth Vader para não ser reconhecido por Eknada. No caminho, ele encontra uma funcionária chamada Janet, mas a garota fica assustada com sua aparência e sai correndo rapidamente. Enquanto isso, Eknada, preocupada com o estado de Chutina, discute sobre ela com os outros generais. Ela instrui os generais a ficarem de olho em Chutina e relatarem qualquer coisa em comum, e eles concordam. Mais tarde naquele dia, Léo retorna, e Chutina fica surpresa com a rapidez com que ele afirma ter terminado a tarefa. Ela tenta lhe atribuir outra tarefa, mas Léo recusa, insistindo que precisa descansar primeiro. Em seguida, ele invoca um dispositivo chamado Olho Mirage, que funciona como uma câmera. Chocada com o dispositivo, Chutina o questiona, mas Léo brinca dizendo que quer usá-lo para gravar o quanto os melões dela balançam enquanto ela trabalha. Alguns minutos se passam e Chutina pergunta se agora ele está pronto para assumir outra tarefa, mas o glutão, enquanto devora carne como uma hiena, diz que precisa de mais tempo para relaxar. Uma hora se passa e Chutina o confronta furiosa, perguntando se ele está pronto. Quando Léo diz que não está, ela tenta jogá-lo do sofá, mas ele usa magia para deixar seu peso mais pesado que o de um lutador de sumô, tornando impossível para ela levantá-lo. Frustrada com isso, Chutina o chama de inútil e imprestável, e então invoca seu Bankai para mandá-lo para o além. Léo implora para que ela pare, mas Chutina se recusa, e está prestes a assá-lo como um pedaço de carne, quando de repente, uma batida na porta o salva. Acontece que é Janet, que traz um relatório sobre como lidou com a manutenção do reator. Ela então devolve o talismã que Léo lhe deu para a tarefa e agradece pela ajuda. Confusa com isso, Chutina exige saber o que está acontecendo, já que ela tinha assumido inicialmente que Léo era quem havia reabastecido o reator. Mas Léo diz para ela relaxar e deixar Janet terminar seu relatório. Chutina concorda, então, Janet pede permissão para assumir a tarefa de reabastecer os reatores daqui para frente. Quando Chutina lembra Janet de que só ela pode reabastecer o reator, Léo intervém para esclarecer a situação.
Aparentemente, quando saiu para a tarefa, ele primeiro visitou a oficina do castelo para conseguir uma pedra preciosa que ele preencheu com mana sintonizada à frequência de Chutina. Com essa pedra preciosa, qualquer um agora pode reabastecer o reator com segurança. Então, Léo a entregou para Dianete e mostrou como usá-la. De volta ao presente, Dianete conta a Léo que também ensinou outros 3 vilões a reabastecer o reator usando a pedra preciosa, então Léo promete fazer mais pedras. Voltando-se para Chutina, Léo explica que fez isso para aliviar o peso sobre os ombros dela. Ele também a informa que todos, inclusive Dianete, estão preocupados com ela e adorariam ajudá-la. Tocada por suas palavras, Chutina finalmente concorda em pedir ajuda quando precisar, e isso deixa Dianete super animada. Depois que Dianete sai, Léo provoca Chutina dizendo que ele não é inútil como ela pensava inicialmente, porque em apenas alguns minutos ele conseguiu reduzir sua carga de trabalho em 50%. Ele também aconselha que ela administre o exército demoníaco como um cartel de drogas, onde pequenas tarefas são delegadas a pessoas menos habilidosas antes que ela acabe se esgotando. Chutina então questiona por que ele estava enrolando antes e deixou todo o trabalho para Dianete. E Léo explica que não estava apenas à toa, ele também estava trabalhando duro. Mostrando uma lista para ela, ele explica que não estava apenas usando os olhos de miragem para ficar de olho nos movimentos dela, mas também para espionar o que ela estava fazendo e identificar os pontos em que ela precisa melhorar. Quando Chutina revisa a lista, ela fica chocada ao ver que Léo realmente marcou áreas que ela precisa delegar para outras pessoas. Comovida pelos esforços dele, Chutina luta por horas para engolir seu orgulho enorme. Depois que finalmente consegue, ela agradece timidamente a Léo por tê-la ajudado e então pede desculpas por tê-lo julgado mal antes. Léo aceita o pedido de desculpas e se prepara para ir embora, mas Chutina o impede e, com um sorriso, diz que está ansiosa para trabalhar com ele novamente. Ao ouvir isso, Léo a lembra que pediu para se afogar em seu oceano cremoso se completasse a tarefa, mas isso deixa Chutina envergonhada, então ela o expulsa de seu escritório. Mais tarde naquela noite, Chutina chama Léo para seu escritório particular, onde explica que o castelo está ficando sem suprimentos de comida e que Lily deveria cuidar do envio. No entanto, ela reclama que quando pediu um plano de missão adequado, a anã burra em vez disso entregou um desenho inútil. Chutina também explica que eles obtêm a maior parte do suprimento de comida de uma ilha chamada Largo, que é para onde Lily irá. Como a ilha é habitada por dragões, ela quer que Léo acompanhe Lily e garanta que o carregamento chegue em Léo concorda, mas então pede um gostinho da vitamina B dela como recompensa se conseguir cumprir a missão, o que irrita Chutina, então ela o lança até a lua. Dias depois, Léo finalmente chega à Ilha de Largo, mas rapidamente percebe que não consegue controlar Lily, já que a baixinha só quer correr por aí, como uma viciada chapada em êxtase vencido. Quando ela finalmente se acalma, Léo pergunta por que ela fez todos os seus funcionários correrem uma maratona e Lily explica que só queria ver quem conseguia carregar os suprimentos mais rápido. Após a primeira viagem, um dos trabalhadores sugere que eles se apressem, já que ainda há muito para transportar, mas Lily, em vez disso, diz a todos para fazerem uma pausa. Pouco depois, enquanto Léo está relaxando debaixo de um coqueiro, ele vê Lily em cima da árvore brincando de Tarzan. Ela então, de repente, desce e lhe oferece água de coco para ajudá-lo a recuperar as energias perdidas. Apesar disso, Léo começa a se preocupar com o ritmo lento do trabalho, percebendo que eles nunca vão conseguir terminar de transportar os suprimentos pelo portal até o castelo a tempo. Ele também observa que esse trabalho normalmente deveria levar apenas 1 ou 2 dias, mas os atrasos estão se acumulando porque Lily não está distribuindo as tarefas corretamente. Enquanto Léo está pensando em soluções, Lily o interrompe oferecendo cenouras, e quando ele recusa, ela simplesmente as entrega casualmente aos feios goblins trabalhadores. Nesse momento, um goblin pergunta quem é Léo, e Lily animadamente o apresenta como seu futuro papai. Mas Léo imediatamente tapa a boca suja dela e então se apresenta novamente como Darth Vader. Mais tarde, quando o trabalho recomeça, Léo tenta assumir o comando e acelerar as coisas dando instruções, mas os trabalhadores dizem para ele enfiar suas ordens onde o sol não bate, insistindo que só recebem ordens da chefe deles, a Lily. Frustrado, Léo se retira para sua tenda, onde pensa em como estão perdidos com Lily no comando. Por causa da péssima liderança de Lily, os moradores locais da ilha fizeram uma reclamação contra eles, e eles estão a um passo de perder os laços amigáveis que têm com o povo dos dragões. Enquanto ele pensa sobre isso, Lily irrompe na tenda, e ao ver a expressão abatida de Léo, acha que ele está doente, então sai correndo para procurar remédio. Enquanto isso, de volta ao castelo dos demônios, Chutina está preocupada, já que Léo e Lily ainda não voltaram. Quando Mernes insinua que pode ter sido um grande erro ter deixado uma tarefa tão importante nas mãos da pirralha sem cérebro, Chutina a interrompe, dizendo que confia em Lily.
Ela se lembra de como Lily uma vez consolou Eknia após a guerra com Léo, quando ela se sentia uma fracassada inútil, mostrando que Lily tem suas próprias qualidades. De volta à ilha, Léo percebe que apenas a lógica não funcionará com Lily, então ele elabora um plano diferente. Mais tarde naquela noite, quando Lily lhe traz remédio, ela percebe que o estado dele piorou. Quando ela pergunta o que aconteceu, Léo afirma que foi mordido por uma cobra, embora na verdade ele tenha armado tudo para fazê-la amadurecer. Ver Léo nesse estado faz Lily chorar amargamente, pois ela não quer que ele morra ainda, sem vê-la se tornar uma grande vilã. De repente, ela se lembra de que há ervas medicinais no fundo da floresta que cerca a ilha, então imediatamente sai correndo para colher algumas. Como as coisas estão acontecendo conforme seu plano, Léo se cura, e então envia seus olhos de miragem atrás de Lily para ter uma transmissão ao vivo de tudo o que ela faz. No fundo da floresta, Léo preparou várias provações de Hércules. Então, para que Lily consiga as ervas, ela precisa passar por essas provações, e Léo espera que, ao fazer isso, ela aprenda o poder do trabalho em equipe. Ao mesmo tempo, enquanto Lily corre desesperadamente pela floresta, ela de repente se transforma em um enorme Fenrir branco, conhecido como o Lobo Divino. O Lobo Divino é uma divindade protetora na vila de Lily, e ninguém em sua tribo consegue se transformar nessa criatura além dela. Logo, ela chega à sua primeira provação, e é um enorme pedregulho bloqueando seu caminho. Esse pedregulho foi magicamente protegido contra ataques físicos por Léo, e para atravessá-lo, ele espera que ela encontre um subordinado capaz de remover o feitiço. No entanto, ele fica mais do que surpreso ao ver Lily destruindo o pedregulho à força, sem pensar duas vezes. Enquanto Lily continua a esmurrar e arranhar o pedregulho, ela acaba por despedaçá-lo, e Léo fica extremamente desapontado por ela ter resolvido tudo sozinha, sem pedir ajuda a ninguém. Depois de correr uma boa distância dentro da caverna, Lily se depara com sua segunda provação, e desta vez é uma parede de slimes replicantes bloqueando seu caminho. Entre os slimes há um único slime rosa minúsculo, que é o núcleo, e só encontrando um companheiro de equipe perceptivo o suficiente para eliminar esse pequeno slime rosa é que a parede de slimes pode ser destruída. No entanto, a garota lobo sem noção decepciona Léo mais uma vez ao se jogar direto nas paredes de slime, e, pela força bruta, abre caminho à força. O terceiro desafio é uma enorme fenda, e desta vez, Léo se disfarça como um músico country fracassado chamado Godheart, para aconselhar pessoalmente Lily, através da música, a procurar ajuda de alguém que possa voar. Por um momento, parece que sua música boba está realmente tocando Lily, pois ela corre em direção à vila para pedir ajuda, e isso faz Léo suspirar de alívio. No entanto, ele fica chocado quando de repente vê Lily dentro do rio, nadando até o outro lado, e por fim, ela consegue atravessar. Desafio após desafio, Lily enfrentou todos sozinha, sem pedir ajuda, e Léo finalmente desiste. No dia seguinte, Léo acorda e descobre que recebeu a erva curativa, e quando Lily o vê bem, ela pula nele, empolgada. Ela então mostra orgulhosamente a pintura colorida que fez de todos trabalhando em equipe para transportar as mercadorias. Surpreso, Léo pergunta se ela teve a ideia sozinha, e ela admite que se inspirou em um amigo que conheceu recentemente chamado Godheart. Ao ouvir isso, Léo finalmente percebe que a garota fera não é tão cabeça oca quanto ele pensava, e que tudo o que deveria ter feito era conversar diretamente com ela, em vez das provas idiotas que criou. Então ele faz um carinho em sua cabeça e a elogia pelo bom trabalho, o que faz Lily sorrir de empolgação. Logo depois, eles retornam ao castelo, e após Léo relatar tudo o que aconteceu na ilha, Chutina fica satisfeita com o impacto que ele teve em Lily. No entanto, seu tom se torna sério ao mostrar a Léo um convite da própria rainha Eknia, pedindo para ver Darth Vader. Léo fica chocado ao ouvir isso, mas Chutina explica que provavelmente é porque ele ainda não se apresentou a Eknia. Ela também confessa que pode ter contado para Eknia sobre o trabalho notável que ele vinha fazendo, e isso faz Léo chamá-la de idiota peituda por agir sem pensar. Enquanto pensa no que fazer, Léo sabe que Eknia não é apenas a rainha dos demônios, porque é incrivelmente atraente. Ela é a rainha porque é uma mestre espadachim, e sua habilidade mágica pode rivalizar até mesmo com o grande Merlin. Ele está preocupado que, não importa o quanto tente enganá-la, ela possa perceber seu disfarce. Chutina interrompe seus pensamentos, pedindo para ele se apressar, e então diz para chamá-la caso Eknia acabe desmascarando-o. Mas Léo se transforma em Darth Vader e a tranquiliza dizendo que ficará bem. Alguns minutos depois, Léo se encontra com Eknia e após ela se desculpar por chamá-lo com tão pouca antecedência, o convida para almoçar com ela. Enquanto comem e bebem, Léo se surpreende por ela ainda não ter percebido seu disfarce, mas mesmo assim, ele não gostaria de nada mais do que ir embora o mais rápido possível. De repente, Eknia exige que ele tire o capacete para que ela possa ver seu convidado.
Léo tenta se esquivar da situação com palavras, mas Eknia insiste que precisa conversar cara a cara com seu convidado. Ela então se aproxima dele e arranca o capacete de sua cabeça. Por um breve momento, Léo fica paralisado de medo, já que não teve tempo suficiente para alterar sua aparência facial. No entanto, após examinar seu rosto de perto, Eknia sorri porque ele parece um troll e então se afasta, dizendo que agora entende por que alguém gostaria de esconder um rosto tão repugnante. Léo se surpreende por ela não tê-lo reconhecido e imagina que deve ser porque ela está um pouco bêbada. Enquanto Eknia continua comendo e bebendo, Léo elabora o plano perfeito para escapar desse pesadelo. De repente, ele percebe que o copo dela está quase vazio, então se levanta rapidamente e se oferece para servir mais vinho. Eknia alegremente permite que ele encha seu copo novamente. Assim, por horas, Léo fica ao lado dela como seu garçom não remunerado, torcendo para que ela eventualmente fique bêbada e encerre o banquete. Depois que Eknia vira cada garrafa como uma mascote de bebida e finalmente parece ter chegado ao seu limite, Léo está prestes a começar uma dança da vitória. No entanto, ele fica completamente chocado quando Eknia declara que estava apenas aquecendo, e então começa a beber direto da garrafa como uma verdadeira profissional da bebedeira. Enquanto isso, Chutina está enlouquecendo, sem saber se Léo já foi descoberto por Eknia ou não. Nesse momento, Lily interrompe, mostrando a ela um de seus desenhos assustadores e Chutina tenta desesperadamente esconder que está incomodada com alguma coisa. De volta ao banquete, Léo começa a pensar em outro plano, já que o primeiro foi um fracasso colossal, assim como sua carreira de herói. Desta vez, ele começa a elogiar o quanto a comida está deliciosa, e isso faz Eknia sorrir, satisfeita em saber que ele está aproveitando a refeição tanto quanto ela. O sorriso inocente dela pega Léo de surpresa, pois ele nunca esperava que a rainha demônio fosse tão fofa assim. Como Léo era, de alguma forma, o chefe responsável por preparar uma refeição tão deliciosa, a rainha Eknita elogia suas habilidades à la Gordon Ramsay. Léo então agradece e diz que ficará feliz em usar seus dedos talentosos nela também, o que a deixa toda animada. Com tudo o que fez, Léo está confiante de que Eknita vai encerrar a noite, mas, para sua surpresa, Eknita sugere animadamente que eles bebam e conversem até o amanhecer. Ao mesmo tempo, Chutina e Jailbait estão discutindo sobre a presença de Léo no castelo, quando de repente, Dianette interrompe para informar que acabaram de receber uma mensagem urgente. Após horas bebendo, Eknita agradece a Léo por ajudar Chutina a reduzir sua carga de trabalho e também por cuidar de Lily. Ela admite que o objetivo do jantar era demonstrar sua gratidão. Então ela afirma que não é racista, mas aceitará qualquer um no castelo, desde que possa contribuir para a causa. Ao ouvir isso, Léo pergunta por que ela também não acolheu o herói que queria se juntar a eles. Mas Eknita bate a mão na mesa com raiva e diz que preferiria aceitar um paciente psiquiátrico em seu exército do que o herói inútil. Enquanto ela explode de fúria, Léo a observa surpreso, pois o herói de quem ela está falando mal está sentado bem à sua frente e tem sido justamente quem facilita a vida de todos ali. Depois de se acalmar um pouco, Eknita menciona que, por causa do herói, ela não conseguiu adquirir a Pedra Filosofal durante a guerra. Dizia-se que a Pedra Filosofal era um tesouro escondido na Cidade Sagrada, descoberta pela primeira vez pelo Rei Santo. A pedra tem o poder de transformar até trincheiras em Califórnia e conceder a imortalidade. No entanto, Léo não acredita nesse rumor absurdo, já que ele mesmo usou a pedra uma vez e ela não o transformou em Superman. Enquanto Eknita continua divagando sobre seu fracasso em conseguir a Pedra Filosofal, Léo finalmente percebe que o motivo dela para iniciar a guerra não era a dominação, mas sim a própria pedra. Ele então pergunta o que ela pretende fazer com a pedra e, em resposta à sua pergunta, Eknita o leva até a varanda. Lá, ela lhe mostra uma vasta terra devastada e então revela que o reino dos demônios, que é sua casa, é exatamente como aquele deserto, sem sol ou vegetação. Ela também explica que os demônios de lá lutam pelo pouco de recursos que conseguem encontrar. Ela diz que está cansada de seu povo viver pior do que mendigos e que seu objetivo ao adquirir a Pedra Filosofal é acabar com o conflito em sua terra natal e transformá-la em um paraíso. Ao ouvir isso, Léo fica surpreso ao saber que o motivo pelo qual ela lutava contra os humanos não era por interesse próprio, mas para melhorar a vida de seu povo. Ele então pergunta se ela aceitaria a pedra de boa vontade, sem vítimas, caso os humanos a oferecessem, e Eknita confirma que sim. Embora ela diga que duvida que os humanos o façam, já que a Pedra Filosofal é a magia da capital sagrada, e a capital é a cidade que sustenta toda a vida humana. Léo então aponta que ela impediu seu exército de exterminar os humanos, e Eknita diz que se arrepende disso, explicando que fez isso porque não queria ser a vilã deste anime. Ela explica ainda que não poderia simplesmente ficar parada assistindo os humanos perderem suas vidas, e ao ouvir isso, Léo percebe que ela é uma governante bondosa, que realmente se importa com os humanos.
Equinita então pergunta a Léo por que ele se juntou ao exército demoníaco, se foi porque os humanos o traíram, ou simplesmente porque ele tem uma queda por vilãs demoníacas. Ao ouvir isso, Léo reflete sobre tudo o que ele e Equinita discutiram, e, tocado pela sinceridade dela, finalmente decide contar a verdade. No entanto, justamente quando ele está prestes a contar a verdade, Chutina e Lili de repente entram apressadas para informar Equinita que Mernis e Edvard abandonaram seus cargos de generais. De acordo com a carta que ambos deixaram para trás, Mernis escreve que está partindo em uma jornada, enquanto Edvard confessa que está prestes a tirar a própria vida por ter falhado em treinar sua tropa. Todos ficam chocados com a notícia, então Léo se oferece para procurar Mernis e trazê-la de volta, enquanto Equinita diz que cuidará do grandalhão. No entanto, quando Equinita tenta se mover, ela tropeça por causa dos galões de álcool que havia consumido, então Chutina corre para segurá-la. Para ficar sóbria, Equinita então queima seu fígado por dentro, e Léo fica surpreso com o quanto a rainha entende de álcool. Mais tarde naquela noite, Léo se transforma em Darth Vader e sai em busca de Mernis. No caminho, ele é atacado por Mernis, que não faz ideia de que ele é quem está por trás da armadura negra. No entanto, Léo consegue se defender contra o General Demônio, e quando finalmente revela que é ele, Mernis interrompe o ataque. Logo depois, enquanto eles se sentam para conversar, Léo pergunta por que ele escreveu na carta dela que ela estava indo em uma jornada, quando na verdade só precisava de um tempo sozinha para relaxar, e Mernis responde que ela realmente queria fazer uma viagem. No entanto, Léo o repreende, apontando que uma general como ela não pode simplesmente sair em uma viagem enquanto estão em uma missão para reconstruir o exército. Léo então pergunta a Mernis qual é o seu problema e se ele está passando por uma crise de meia-idade. Enquanto faz essas perguntas, Léo secretamente usa uma corda mágica para prender a perna de Mernis, impedindo-o de fugir novamente antes de descobrir seu motivo. Quando Mernis se recusa a responder qualquer uma de suas perguntas, Léo afirma que não vai impedi-lo de ir embora, e que se ele realmente quiser sumir e deixar todos para trás, está livre para isso. Léo também diz a Mernis que não se importa se ela quiser ser uma desistente inútil, já que tudo o que ele precisa fazer é relatar ao castelo que não a encontrou. No entanto, ele alerta Mernis de que ela certamente vai se arrepender de largar o emprego. Movida com a preocupação dele, Mernis finalmente se abre, admitindo que está angustiada com as entrevistas que terá que conduzir em 3 dias. Ele confessa que suas habilidades sociais são piores do que as de um rato em uma caverna, e como as entrevistas exigem que ela fale, ela é completamente incapaz de se comunicar. Léo fica super confuso ao perceber que Mernis fala pouco, já que o cara é um general, então Mernis explica que naquela época, ele tinha pessoas que o ajudavam. Com essa revelação, Léo então entende que, como todos os trabalhadores demônios foram mandados de volta para o mundo demoníaco, não há ninguém disponível para ser o porta-voz de Mernis. Mernis explica que sua intenção é aprender a falar em público fazendo uma viagem por diferentes lugares. No entanto, como Léo escolheu ser seu terapeuta, Mernis então exige que ele também seja seu treinador de oratória e o transforme em Andrew Tate em 3 dias. Disposto a ajudar, Léo invoca habilidades de comunicação do YouTube na forma de pequenas luzes e então chama Mernis de maricas estúpido por tentar fugir dos seus problemas em vez de pedir ajuda. Irritado com o insulto, Mernis tenta fugir novamente, mas tropeça e é nesse momento que percebe que foi imobilizado por Léo. Algum tempo depois, no castelo, Léo, agora disfarçado de Darth Vader, relata tudo o que aconteceu entre ele e Mernis para a rainha Equnia e o restante das generais. Equnia agradece pelos esforços dele, e então admite que nunca soube que seu general estava passando por uma crise pessoal. Ela também confessa que, mesmo sendo a rainha, costuma ouvir suas generais, e sobre a questão dos humanos, a opinião pessoal de Mernis sempre entrou em conflito com a dela. Ao ouvir isso, Léo se lembra de quando derrotou Mernis e, enquanto estava no chão, Mernis exige que Léo acabe com ela ou então ela mesma dará um jeito de eliminar todos os humanos algum dia. Essa lembrança faz Léo finalmente entender que o garoto de aparência frágil pode, na verdade, ser um maluco que odeia humanos. Léo então pergunta sobre a situação de Edvard, e Equnia revela que, quando correram até o campo de treinamento, encontraram o grandalhão tentando cometer seppuku, esquecendo que lâminas comuns não conseguem perfurar suas escamas dracônicas. Equnia também menciona que Edvard não parava de se chamar de general inútil, mas quando pediam para ele contar toda a história, ele simplesmente não se abria com ninguém. Vendo que as mulheres são completamente inúteis para lidar com a situação de Edvard, Léo então promete ajudar o grandalhão também, assim que terminar de ser o treinador de oratória de Mernis. Algum tempo depois, naquele mesmo dia, no pub subterrâneo sob o castelo demoníaco, onde os cozinheiros são literalmente ratos e a garçonete responsável é uma Karen feia, Léo leva Mernis para trabalhar lá como garçom.
Mesmo que Mernes não faça ideia de como servir mesas e se vestir de garota o transformaria em um gênio da comunicação, Léo explica para o cabeçudo que isso vai ajudá-lo a melhorar suas habilidades sociais. Mernes então pergunta por que ele está vestido como um fanboy, enquanto Léo está vestido como um homem viril. Então Léo explica que é porque Mernes já parece um e-boy do TikTok, então se vestir como um não faria diferença nenhuma. Relutantemente, Mernes concorda com tudo que Léo diz, mas quando ele tenta pegar comida para servir uma mesa, a chefe das garçonetes pede para ele sorrir para não assustar todos os clientes parecendo um macaco desidratado. Quando Mernes então tenta sorrir, seu sorriso à la Hisoka assusta a mulher, então ela imediatamente pede para ele voltar com a cara de fábrica. Isso faz Mernes se sentir mal por não ter talento para lidar com pessoas, mas Léo aparece e o incentiva a não desistir. Ele também aconselha Mernes dizendo que a prática leva à perfeição, e uma lanchonete bagunçada é o lugar perfeito para ganhar essa experiência. Mernes então pergunta a Léo se ele tem alguma técnica secreta que possa usar, então Léo diz que a técnica secreta é ele calar a boca e ouvir. Irritado com o sarcasmo, Mernes lhe dá um chute, então Léo, mesmo sentindo dor, explica que quis dizer que, para ser um bom comunicador, ele precisa aprender a ouvir. Ele explica ainda que, como Mernes vai entrevistar pessoas, precisa se concentrar mais em ouvir do que nesse momento, alguns brutamontes lobos bárbaros exigem furiosamente serem atendidos, mas quando Mernes vai servi-los, o líder começa a olhar para suas bochechas, achando que ele é uma garota. O canalha então chega ao ponto de passar a mão em Mernes, então Mernes revida torcendo as mãos imundas dele em uma chave de braço fatal. O resto da gangue tenta se vingar, mas Mernes derruba todos eles sem nem sujar a camisa branca. Nesse momento, todos percebem que o garoto magricela é na verdade o General Mernes, então os lobos pedem desculpas por terem mexido com ele. Mais tarde, naquele dia, após o trabalho, Léo elogia Mernes pelo bom trabalho no pub, e então pede para ele encontrá-lo em seu quarto algumas horas depois. Quando Mernes chega horas depois, Léo sugere que eles façam uma entrevista de prática, com Mernes fazendo todas as perguntas e Léo prometendo responder tudo o que ele perguntar. Quando Mernes concorda, Léo fica assustado com as perguntas que o garoto afeminado pode fazer e se arrepende de ter sugerido a entrevista de mentira. Mernes então pergunta por que ele escolheu se juntar ao exército demoníaco, e antes que Léo possa responder, Mernes diz que não acredita na desculpa esfarrapada de que ele entrou para o exército demoníaco para trazer a ruína à humanidade. Surpreso, Léo pergunta por que ele faria uma pergunta dessas, e Mernes explica que percebeu que Léo na verdade não precisa dos demônios se realmente quiser destruir a humanidade, porque ele poderia fazer isso sozinho. Sem querer responder, Léo tenta se esquivar com esperteza, mas Mernes insiste em saber por que ele ainda não destruiu os humanos. Quando Léo tenta evitar a pergunta novamente, Mernes, irritado, joga o carimbo de tinta nele e pede para ele parar de enrolar. Com uma expressão mais séria, Mernes admite que acha estranho Léo não estar causando um inferno nos humanos por tê-lo traído friamente, mesmo depois de ele ter se esforçado tanto para protegê-los por anos. Mernes então confessa que sempre quis acabar com os humanos pelo que fizeram com ele. Anos atrás, Mernes nasceu meio humano, meio demônio. Por causa disso, os humanos tinham medo dele, então seus pais o venderam como escravo. Depois de ser passado de mão em mão por anos, Mernes acabou sendo comprado pela Guilda dos Assassinos, que só o via como um descartável sem valor. No entanto, Mernes provou ser melhor em tirar vidas do que John Wick. Como resultado de anos sofrendo sob a brutalidade humana, ele então decidiu se vingar da humanidade, apoiando a invasão demoníaca. Assim, quando a rainha Eknida e seus exércitos demoníacos atacaram a vila humana, Mernes foi o responsável por abrir o portão do castelo para deixá-los entrar. No entanto, depois que os demônios entraram na vila, ele ficou chocado ao ver que, em vez de a rainha demônio massacrar os humanos, ela estava, na verdade, fazendo amizade com eles. Após a guerra, a rainha Eknida então anunciou que sua intenção nunca foi eliminar os humanos, mas sim adquirir a Pedra Filosofal. Isso deixa Mernes confuso, e ele se pergunta por que os demônios não estavam eliminando os humanos como ele havia pensado inicialmente. Para descobrir o motivo, mais tarde naquele dia, Mernes encontra a rainha Eknida e pede para se juntar ao exército demoníaco dela sob falsos pretextos. A rainha Eknida concorda, então naquela noite, enquanto os demônios festejavam com os humanos, Mernes achou absurdo que pessoas que deveriam ser inimigas estivessem comemorando juntas, como se fosse 1999. Vendo a expressão de incredulidade no rosto de Mernes, Chutina explica que dar uma festa fazia parte da estratégia da rainha para motivar seus subordinados. Nesse momento, Edvard interrompe.
dizendo que antes de entrar para o exército demoníaco, ele acreditava que a missão deles era destruir toda a humanidade. Ao ouvir isso, Mernes está prestes a dizer que entrou pelo mesmo motivo, mas Edvard o interrompe, explicando que não teria se juntado se essa fosse realmente a missão deles. Ele esclarece que, embora existam humanos horríveis, também há pessoas bondosas, então nem todos merecem morrer. Quando Chutina então pergunta a Mernes por que ele havia se juntado, Mernes não conseguiu admitir que fez isso porque achava que iriam massacrar humanos. Então, em vez disso, ele simplesmente se afastou. Anos depois, Mernes se tornou um dos generais demônios, mesmo não estando satisfeito por não ter conseguido cumprir sua missão. Isso o deixou deprimido por anos, até que finalmente lutou contra Léo e perdeu. Sentindo-se um fracasso, ele implorou para que Léo o enviasse para junto de seus ancestrais, ou então, um dia exterminaria toda a humanidade. Mas Léo se recusou a acabar com ele e, em vez disso, aconselhou-o a sair para tomar um ar para que parasse de ser um sádico esquisito. Antes de ir embora, Léo também aconselhou Mernes a viajar pelo mundo e conquistar algumas latinas bonitas, e suas palavras tocaram Mernes profundamente. De volta ao presente, Mernes aponta que Léo não é como ele, que nutre ódio pelos humanos, e então pergunta furiosamente a Léo qual é o seu objetivo final. Vendo o quanto Mernes está abalado, Léo então decide contar tudo sobre sua vida para ele. Há muito tempo, antes mesmo do surgimento da magia, o mundo vivia o auge da civilização industrial. Elon Musk estava ocupado enviando foguetes para Marte, e redes de alta velocidade conectavam todos na Terra. Tudo estava relativamente pacífico até que, um dia, uma enorme cratera se abriu no meio da rua, e dela começaram a surgir todos os tipos de monstros aterrorizantes. Eram demônios que, assim como Eknida, estavam cansados do sombrio mundo demoníaco e precisavam contemplar coisas belas. Enquanto alguns demônios eram pacíficos, outros eram violentos, então os humanos usaram todas as armas da Terra para lutar contra eles. Mas infelizmente, suas armas eram inúteis contra os demônios, então todos os líderes mundiais realizaram uma cúpula do G7 em busca de uma solução. Após a reunião, todos decidiram criar cientificamente 12 armas superpoderosas em forma de humanos que pudessem rivalizar com os poderes dos demônios. Ao longo dos anos, esses 12 heróis da humanidade lutaram contra os demônios até que restou apenas um deles, e esse era Léo. Por séculos, Léo viveu lutando pelos humanos enquanto via o mundo industrial que conhecia desmoronar em uma existência primitiva como resultado da guerra contra os demônios. Mesmo com tudo isso, Léo continuou lutando e, ao longo dos anos, tornou-se forte demais para morrer em batalha. Tudo o que ele sempre soube foi proteger a humanidade, então, quando os humanos recentemente o deixaram de lado, Léo diz a Mernes que não ficou chateado. Na verdade, ele diz que está mais do que feliz, porque agora pode ver o mundo e aproveitar a vida como um inútil qualquer. Léo também revela que lutou contra o antigo rei demônio, o rei Sícrios, que também era o pai da rainha Eknida. Chocado ao ouvir isso, Mernes o lembra que, segundo a lenda, o rei Sícrios foi derrotado por um velho sábio poderoso. Mas Léo revela que ele é esse sábio, e Mernes fica atônito ao perceber que Léo é mais velho do que seus próprios ancestrais. Léo também diz a Mernes que, embora Eknida e seus grandes generais sejam uns bobos, eles também são boas pessoas, e é por isso que ele vai ajudá-los a conseguir a pedra filosofal que tanto desejam. Exausto com o excesso de informações, Mernes desaba no sofá, frustrado, e reclama que é lento demais para entender qualquer coisa. Então Léo pede desculpas por ter contado sua história de vida patética, mas Mernes insiste em saber por que ele revelou isso. Léo explica que não conseguiu evitar contar tudo porque Mernes era um bom ouvinte, o que é uma habilidade de comunicação muito importante. Em seguida, ele dá um tapinha na cabeça de Mernes e garante que ele com certeza vai se sair bem na entrevista, mas Mernes fica envergonhado e pede para Léo não tocá-lo. No dia seguinte, em uma mina subterrânea, alguns trabalhadores demônios, enquanto escavavam as ruínas, acabam encontrando acidentalmente uma mão robótica gigante saindo da parede. Enquanto isso, no castelo, uma garota chamada Julieta, filha de Edvard, reclamou para Léo que a condição de seu pai não estava melhorando. Para acalmá-la, Léo sugere que tomem chá e então pede para ela explicar a situação, e Julieta concorda. Aparentemente, o forte desejo de Edvard de acabar com a própria vida começou no dia em que ele decidiu treinar seus soldados, ordenando que derrotassem uma fera feroz. No entanto, ele ficou desapontado quando os soldados inúteis não conseguiram derrotar a fera, então ele os repreendeu por lutarem como princesas da Disney. Depois de repreendê-los, Edvard sentiu que era o culpado por ser o líder de covardes assustados, então o grandalhão burro disse que iria expiar seu erro tirando a própria vida. Depois de ouvir o motivo de Edvard para querer acabar com a própria vida, Léo acredita que só um idiota sem cérebro poderia pensar em algo tão ridículo.
Quando ele pergunta a Julieta por que Edvard escolheu treinar seus homens com uma fera dessas, ela explica que é porque seu pai espera que todos sejam tão fortes quanto ele. Ela também acrescenta que quando seu pai bombado viu que seus homens não conseguiam derrotar a fera, concluiu que eles não estavam se esforçando o suficiente. Ao ouvir isso, Léo finalmente entende que o motivo de tudo isso é porque Edvard é um brutamontes cabeça oca que estupidamente espera que todos sejam naturalmente fortes e talentosos como ele. Ele também percebe que na maioria das vezes é difícil para um bom guerreiro ser um bom professor. Léo reconhece o fato de que Edvard é realmente um trabalhador esforçado, e acredita que é por isso que o grandalhão acha que tudo deve ser baseado no esforço. Julieta então revela que, embora seu pai possa ser um verdadeiro cabeça dura às vezes, ela o respeita e sempre quis ser como ele. No entanto, ela menciona que, por causa de sua natureza teimosa e seu treinamento em nível de fuzileiro naval, a maioria de suas tropas está desmaiando de exaustão. Quando ela pergunta o que pode ser feito sobre a condição de seu pai, Léo a assegura de que vai cuidar da situação. Enquanto isso, Mernis conta para Chutina e Lily que Léo é uma arma viva criada pelos humanos para derrotar os demônios. Ela também diz a elas que Léo mentiu ao afirmar que se juntou ao exército demoníaco para destruir a humanidade. Quando Chutina então pergunta o motivo de Léo ter se juntado ao exército demoníaco, Mernis responde que não faz ideia. No entanto, ela diz a elas que Léo prometeu ajudá-las a conseguir a Pedra Filosofal. Então, Chutina sugere que fiquem de olho em Léo e relatem qualquer atividade suspeita para Eknia, com o que todas concordam. Enquanto isso, no quarto, Léo anda de um lado para o outro, preocupado sobre como pode ajudar Edvard, quando de repente se depara com um dos desenhos de Lily, e isso lhe dá uma ideia do que fazer. Nesse momento, uma voz o informa que a rainha está exigindo sua presença. Mais tarde, Léo chega à Sala do Trono em seu disfarce habitual, onde Eknia o informa que Edvard deixou de ser o líder do exército e se rebaixou a soldado comum para treinar com os subordinados. Isso só dificulta as coisas para todos, então a rainha pergunta a Léo o que pode ser feito. No entanto, ela rapidamente percebe que a única coisa em que é boa neste momento é cruzar suas coxas suculentas no trono, então diz que ela mesma encontrará uma solução. Mas, para aumentar suas chances de conquistar a rainha, Léo pede a Eknia que continue sendo bonita enquanto ele resolve o problema com o grandalhão, e Eknia imediatamente concorda em deixar tudo nas mãos dele. Quando Léo está prestes a sair, Eknia o interrompe e diz que gostaria de discutir um assunto importante com ele assim que a situação de Edvard for resolvida, e Léo concorda em conversar depois. Algum tempo depois, naquele dia, Lily mostra a Léo e Julieta o transformador que ela encontrou na caverna. Reconhecendo o que é a máquina, Léo explica que se trata de um artefato da Era das Máquinas que é 10 vezes mais forte do que qualquer besta e foi construído especificamente para combater qualquer demônio. Ele também diz a elas que vão usar a máquina para resolver o problema de Edvard. Enquanto isso, no campo de treinamento, Edvard anuncia à sua tropa que vai deixar o cargo de líder e agora se tornará um soldado comum. Os soldados ficam apavorados, se perguntando se ele perdeu o juízo, mas Edvard explica que Julieta assumirá o papel de líder a partir de agora. Nesse momento, Léo aparece usando magia de furtividade, pronto para ensinar uma lição poderosa a Edvard. De repente, o transformador aparece no campo de treinamento e, ao ver o medo de seus homens, Edvard decide ser o líder deles uma última vez. Ele então ordena que ataquem, mas quando tentam golpear a máquina, percebem que suas armas eram tão inúteis quanto seus rostos repugnantes. Nesse momento, a máquina para, e isso deixa Léo confuso ao perceber que pode ter perdido o controle da máquina. De repente, a máquina ataca com um poderoso raio laser, mas Léo rapidamente desvia o ataque para o espaço sideral. Assustados com o ataque misterioso, os soldados fracos correm para salvar suas vidas antes de virarem petiscos do Scooby-Doo, mas Edvard mantém sua posição, pronto para enfrentar a máquina sozinho. Com a máquina agora fora de seu controle, Léo está preocupado com a segurança de Edvard, mas enquanto pensa no que fazer, Edvard avança contra a máquina sem se importar com a própria vida. A máquina ataca com uma lâmina de neon, e Edvard quase é enviado para o além. Enquanto o grandalhão fica confuso por quase ter morrido, Léo o alerta de que um corte da lâmina da máquina vai atravessar suas escamas de dragão como se fosse papel molhado. Léo, então, o aconselha fortemente a seguir suas ordens se quiser ver outro nascer do sol. Edvard concorda, então Léo lhe ensina tudo o que ele precisa saber para derrotar a máquina de guerra. Seguindo as ordens de Léo, Edvard consegue cortar uma das mãos de espada da máquina, e com a ajuda de Julieta, eles finalmente conseguem derrotá-la. Quando a poeira baixa, Edvard agradece a Léo e Julieta pela ajuda, mas de repente, a máquina envia um sinal de guerra para outras 3 máquinas escondidas no fundo da caverna.
Felizmente, Eknia e os outros generais chegam à caverna bem a tempo de enfrentar as máquinas, mas Eknia diz a todos para deixarem as máquinas com ela, pois quer farmar Aura. Eles obedecem, e depois que saem, ela aproveita para transformar as máquinas em sucata de metal. Enquanto isso, de volta ao campo de treinamento, Léo tira sarro de Edvard por ser um fracote inútil, apesar de parecer o The Rock. Isso é para dar ao grandalhão um pouco do próprio remédio, então Léo não pega leve e o chama de maricas que nem conseguiu derrotar uma máquina. Em vez de ficar bravo, Edvard percebe que fez a mesma coisa com seus soldados, quando eles não conseguiram derrotar a fera. Sentindo remorso, Edvard finalmente entende que ninguém pode lutar contra um inimigo sobre o qual nada sabe, então ele pede desculpas aos seus soldados por ter sido um idiota insensível. Na manhã seguinte, Chutina foi até o quarto de Léo para informá-lo de que Eknia planejava promovê-lo a um cargo de liderança mais tarde naquele dia. Ela também conta que ela e Mernis conversaram sobre ele, e então pergunta se ele está mentindo sobre o motivo de ter se juntado ao exército demoníaco. Mas em vez de dar uma resposta direta, Léo simplesmente a assegurou de que revelaria todos os segredos que vinha escondendo na reunião com a rainha. Sem querer insistir mais, Chutina então o alerta para não revelar sua identidade até que ela lhe diga para fazê-lo. Ela também explica que a rainha pode não perdoar sua enganação, e então diz a ele que dará um sinal quando for o momento certo para a grande revelação. Quando está prestes a sair, ela de repente percebe o livro estranho na mão de Léo e rapidamente o reconhece como um livro sobre um demônio chamado Abrad, que tentou unificar o mundo. Só de pensar em unificar o mundo faz Chutina perguntar a Léo se ele já pensou que eles poderiam possuir a Pedra Filosofal. Léo diz a ela que não será uma tarefa fácil, mas então a tranquiliza dizendo que, com a ajuda dele, acredita que eles podem conseguir. Chutina agradece a ele, e ao sair, Léo encara o livro, e memórias de muitos anos atrás invadem sua mente. Naquela época, durante a intensa guerra contra os demônios, Léo encontrou um diabrete feio chamado Elbraed, que se parecia com sua namorada e que simplesmente não parava de tagarelar. Então, para fazê-lo calar a boca, Léo tenta acabar com ele, mas para quando Elbraed lhe diz que ele e seus irmãos não têm más intenções contra os humanos. O demônio anão explica que a presença deles no mundo humano foi resultado de um experimento conduzido pelo então Rei Demônio, que abriu um grande portal espiritual conectando o reino dos demônios ao mundo humano. O Pestinha também revela que, quando o portal foi aberto, ele e outros demônios decidiram explorar o mundo humano, porque tinham ouvido rumores sobre vilões estranhos vivendo aqui. Enquanto fala, Elbraed age com cautela, pois acredita que só conversando pode manter o herói ocupado e também salvar sua própria vida. Enquanto continua sua história, ele explica que quando finalmente chegaram ao mundo humano, perceberam que os rumores que tinham ouvido eram verdadeiros, então decidiram ficar em vez de voltar para o mundo dos demônios, onde só arrumam confusão o dia todo. Elbraed também menciona que seu objetivo é se dar bem com os humanos, pois já estava cansado do mundo dos demônios e de suas lutas intermináveis. Quando Léo pergunta se a única atividade divertida que eles têm no mundo dos demônios é lutar, Elbraed explica que Belial, o rei demônio, é um sujeito nojento cuja resposta para tudo é a violência. Quando Elbraed percebe que Léo está ficando realmente entediado com a conversa, ele começa a implorar por sua vida para não acabar na ponta da espada de Léo. No entanto, Léo simplesmente diz para ele dar uma volta com ele. Elbraed imediatamente correu atrás dele e, enquanto passeavam pelas ruínas destruídas da cidade, Léo perguntou a Elbraed por que Belial havia aberto o grande portal espiritual. Elbraed explica que, a princípio, a intenção deles nunca foi invadir o mundo humano, mas sim procurar comida, já que a comida no mundo dos demônios era escassa. Para resolver o problema da escassez de alimentos, Belial abriu o portal, que deveria levar a uma ilha desabitada no mundo humano. No entanto, quando eles atravessaram o portal, foram parar no meio de uma rua movimentada, e isso deu início à batalha entre humanos e monstros. Sem querer participar do derramamento de sangue, alguns deles tentaram deixar o mundo humano, mas descobriram que o portal estava fechado. Como apenas demônios de alta patente, ou o próprio Belial poderiam ter fechado o portal, Elbraed suspeita que o plano era deixar os demônios presos no mundo humano. Ele também suspeita que alguns demônios que agiam como espiões devem ter se infiltrado no portal antes que ele se fechasse para relatar a situação a Belial e implorar para que ele tomasse o controle do mundo humano. O baixinho feio também revela que outro motivo pelo qual muitos demônios queriam deixar o mundo demoníaco era porque os demônios de alta patente tratavam os de baixa patente, como eles, pior do que escovas de vaso sanitário. Depois de falar sobre si mesmo e sobre seu mundo, Elbraed pergunta a Léo sobre ele. Léo então explica como ele foi projetado pelos humanos para ser a máquina definitiva de exterminar demônios.
Ao ouvir isso, Elbraed percebe que está perdido, então pede para Léo acabar logo com ele. No entanto, ao invés de cortar a cabeça feia de Ebrard, Léo insiste em levá-lo ao esquadrão de contenção mais próximo. Elbraed fica chocado com a recusa de Léo em tirar sua vida, e isso o faz perceber que Léo não era como os outros humanos. De alguma forma, isso cria um laço de amizade entre eles, e enquanto seguem em direção ao esquadrão de contenção mais próximo, Elbraed não resiste à vontade de perguntar o nome de Léo. Léo fica surpreso que o diabinho esteja interessado em seu nome, e isso também o comove, já que ninguém jamais havia perguntado seu nome antes. Depois de se apresentar, Léo conta a Elbraed sua história de vida, e como seu único propósito é defender a humanidade contra ataques externos. Elbraed acha sua existência patética, já que sua única razão de existir é lutar pelos humanos. Ele então pergunta a Léo o que ele faria com sua vida triste quando a guerra acabasse, e Léo responde que só poderia permanecer em espera até que outra ameaça à humanidade surgisse. Comovido por um profundo senso de preocupação, Elbraed então dá uma bronca em Léo sobre como sua vida não faz sentido. Elbraed diz a ele que está apenas arriscando sua vida para conquistar a paz para os humanos, e que uma vez que isso seja alcançado, ele não terá um lugar ao qual pertença. Léo argumenta que está bem com isso, já que a paz é o resultado desejável, mas Elbraed, irritado, diz para ele usar a cabeça e pensar por um minuto. Elbraed então explica a Léo como a vida seria solitária para ele após a guerra, já que ele é imortal e teria que viver uma vida sem propósito. Ao ouvir isso, as engrenagens do cérebro de Léo finalmente se encaixam, e ele entende que, sem uma causa para a guerra, ele não teria lugar no mundo. Pouco depois, eles finalmente chegam à zona de contenção, e Elbraed é capturado pelo esquadrão para ser exterminado. No entanto, antes de partir, Elbraed jura encontrar uma maneira para que sua raça e os humanos vivam em harmonia. Ele também aconselha fortemente Léo a tentar viver a vida sob seus próprios termos, e não apenas da forma como é forçado a viver. Enquanto é arrastado embora como uma namorada tóxica que se recusa a ir embora, Elbraed também aconselha Léo a aproveitar o momento em que os humanos não precisarem mais que ele os proteja, abandonar essa ideia boba de ser herói e viver uma vida mais plena. De volta ao presente, Léo caminha até a sala do trono para encontrar Eknida, mas agora ele entende completamente tudo o que Elbraed, seu pequeno amigo sábio, lhe disse anos atrás. Ao entrar na sala do trono, Léo está determinado a revelar sua verdadeira identidade para Eknida e também contar a todos o motivo pelo qual decidiu se juntar ao exército dos demônios. No entanto, algumas horas antes disso, Eknida havia redigido um decreto reintegrando Léo como o quinto grande general em seu exército e o fez assinar. Fazer isso a deixou muito feliz, e mesmo que Léo pudesse ser um recém-chegado, ela sentia que ele era o melhor homem para o cargo. Ela também acreditava que, com Léo ao seu lado, sua busca pela Pedra Filosofal poderia finalmente chegar ao fim. De volta ao presente, antes que Léo possa revelar sua identidade à rainha, um elfo vilão de repente irrompe para relatar que o portal espiritual recente está se fechando. Enquanto todos correm para verificar o portal, eles descobrem que ele está se fechando porque está ficando sem os raros cristais catalisadores que o mantêm aberto. Léo e Chutina imediatamente tentam aplicar magia ao portal, e por enquanto, conseguem mantê-lo aberto. No entanto, a magia só vai durar 7 dias, então Eknada sugere que façam algo a respeito. Quando Lily pergunta o que acontecerá se o portal eventualmente se fechar, Eknada responde que isso significa que eles nunca mais poderão voltar ao mundo dos demônios. Ela também explica que não faz ideia de quanto tempo levará até que outro portal se abra, podendo levar séculos, durante os quais o mundo dos demônios continuará em um estado de trincheiras. Assustada com essa realidade, Eknada anuncia que eles precisam decidir um plano nos próximos 7 dias. Chutina então interrompe, dizendo que eles só têm 2 opções neste momento. Para a primeira opção, ela diz que eles terão que retornar ao mundo dos demônios antes que o portal se feche. No entanto, como a maioria dos membros do exército não são demônios, isso significará que eles terão que dissolver o exército. Lily se opõe fortemente à ideia, insistindo que não pode perder seus amigos, então Merns pergunta qual é a segunda opção. Chutina então revela que a segunda opção será mobilizar o exército e atacar os humanos para adquirir a Pedra Filosofal. Mas Eknada descarta a ideia, explicando que o estado atual do exército dos demônios não permite outra guerra. Além disso, ela aponta que os humanos ainda têm seu maior aliado, o poderoso herói Léo, que é totalmente imbatível. Ela lembra a todos que enfrentar o herói é praticamente uma sentença de morte, então conseguir a Pedra Filosofal agora é um sonho impossível. Sem outra escolha, a rainha Eknada, tomada pela emoção, declara que sua decisão será dissolver o exército e retornar ao mundo dos demônios.
todos ficam chocados com sua decisão, e quando Lily tenta revelar que Léo é Darth Vader, Chutina imediatamente cobre sua boca para impedi-la de contar a verdade. Quando Equinada não consegue mais segurar as lágrimas, ela vai até a janela para chorar em silêncio, e ali agradece a todos por terem servido a ela todos esses anos. Mas nesse momento, Léo finalmente tira sua máscara, e todos à mesa, exceto Equinada, ficam chocados ao vê-lo fazer isso. Enquanto está atrás de Equinada, Léo diz a ela que a Pedra Filosofal não é um dispositivo mágico todo-poderoso capaz de transformar um deserto infértil em Beverly Hills. Ele explica que a Pedra Filosofal é, na verdade, um motor avançado da era industrial, que produz energia ilimitada. Léo então informa a ela que existem duas pedras filosofais no mundo humano, e como ela só precisa de uma, ele está pronto para ajudá-la a conseguir. Logo após dizer isso, Léo pede para Equinada se virar e olhar para ele. Quando ela o faz, ele abandona o disfarce de armadura e volta a se transformar em suas roupas esfarrapadas de mendigo. Ele então pede desculpas por tê-la enganado como um tolo esse tempo todo e explica que o motivo de ter se juntado ao exército demoníaco foi para descobrir se ela realmente era digna da Pedra Filosofal. No entanto, após a conversa deles durante o jantar alguns dias antes, Léo disse que ficou convencido de que ela era digna. Ao ouvir isso, Equinada perde a paciência ao perceber que o Darth Vader Giga Chad, por quem ela estava apaixonada, era na verdade o herói com um péssimo senso de moda que ela odiava mais do que o próprio diabo. Tomada por uma raiva incontrolável, ela libera um inferno sobre Léo e pede para que ele morra 2 vezes. Mais tarde naquele dia, Léo então conduz Equinada e seus generais até o topo de uma montanha congelada para mostrar onde está a Pedra Filosofal. Mas Equinada ainda está furiosa por ter sido enganada por tanto tempo, e tudo o que consegue pensar é em destruir o rosto feio de Léo com seu inferno. Não importa quantas vezes Léo peça desculpas por tê-la enganado, ela se recusa a ouvir, então os outros generais intervêm, elogiando o quanto Léo tem sido útil para eles. Frustrada de ouvir eles exaltarem Léo como líderes de torcida, Equinada finalmente concorda em perdoar a enganação de Léo, mas jura arrancar as bolas dele se ele não mostrar onde está a segunda pedra filosofal. Ela então pergunta se ele tem mesmo certeza de que existe uma segunda pedra, e Léo confirma, embora avise que ela está protegida por um guardião muito poderoso. No caminho, Léo avisa Equinada que conseguir a pedra vai custar suor, sangue e lágrimas. Mas ao ouvir isso, Equinada fica irritada e desconta nele, jurando que pode suportar qualquer coisa que fique entre ela e a pedra. Enquanto continuam a jornada, Equinada pergunta a Léo por que ele sabe tanto sobre a civilização mecânica, então Léo conta que já viveu por mais de 3.000 anos. Essa revelação choca Equinada, fazendo-a se perguntar se ele é realmente humano ou parte dos vampiros originais. Léo então explica como foi criado em laboratório como uma arma biológica junto com outros 5. Ele também conta a ela que pode copiar qualquer habilidade usada contra ele, e é por isso que continua ficando mais forte. Percebendo o quão forte Léo é, Equinada finalmente entende que, em nenhum universo, ela teria conseguido derrotar Léo em sua missão de pegar a pedra. Léo então se abre sobre sua maldição de proteger a humanidade e como tem lutado por milhares de anos pela paz, e que mesmo quando a paz finalmente chegou, ele desejou mais guerra para continuar ativo. Equinada o chama de tolo por viver dessa maneira, e Léo admite que às vezes sente que é ele quem está impedindo o progresso da humanidade. Alguns minutos depois, eles finalmente chegam ao local onde Léo disse que a Pedra Filosofal está. No entanto, enquanto esperam que algum tipo de guardião aterrorizante apareça de repente, Léo revela que ele é o guardião. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas ele explica que sempre esteve em posse da Pedra Filosofal e que a pedra é o seu coração. Ele diz que a pedra é o motor que o mantém funcionando, como o Homem de Ferro, e então exige que o matem, abrindo seu coração se realmente quiserem a pedra. Quando todos hesitam, incrédulos, Léo decide agir como vilão e ameaça exterminar toda a humanidade se não o impedirem. Chutina tenta fazê-lo voltar à razão, mas Léo saca sua espada e ameaça perfurar os melões dela com ela se ela se aproximar. Léo então lembra Equinada de que ela havia jurado suportar sangue, suor e lágrimas para conseguir a pedra e diz que chegou a hora de ela provar seu valor. Ao ouvir isso, todos ficam paralisados de choque, e quando Equinada tenta dizer algo, Léo a ataca mais rápido do que seus olhos conseguem perceber. Enquanto ela se defende do ataque, pergunta se ele perdeu o juízo, mas Léo a ignora e a derruba impiedosamente no chão. Léo então explica que, se não puder salvar o mundo, perderá sua identidade, então, se a humanidade não precisar dele, ele fará qualquer coisa para que precisem. Logo após dizer isso, ele ri como o Coringa, e todos ficam incrédulos ao vê-lo agindo como um lunático.
Enquanto Léo continua espancando Eknada, Edvard a defende e tenta fazer Léo voltar à razão. Tanto Edvard quanto Chutina tentam lembrar Léo de que todos são amigos e não deveriam estar brigando, mas Léo, furioso, tenta esfaquear Edvard. Por sorte, Chutina o prende usando um feitiço de restrição, mas Léo ainda consegue se soltar e manda Edvard voando com... Depois que as palavras falham, Chutina tenta usar seus Honkers of Mass Distraction para acalmar Léo, mas Léo não está disposto a cair nessa agora, então ele a ataca com uma espada em chamas. Mas Edvard entra na frente e acaba sendo perfurado no lugar dela. Ao ver Edvard ferido, Chutina finalmente percebe que Léo não está brincando e realmente quer matá-los. Nesse momento, Léo cruza lâminas com Eknita enquanto desabafa sua frustração pelo fato de que nem mesmo lhe é permitido morrer, mas ele precisa continuar protegendo e defendendo a humanidade. Ele diz que está confuso sobre odiar os humanos que o criaram ou odiar os demônios que forçaram a mão deles. Enquanto Léo invoca milhões de espadas flamejantes do firmamento do céu, ele declara que, sejam demônios ou humanos, todos devem morrer. Ele então faz chover espadas, mas Eknita e seus generais conseguem sobreviver ao ataque aterrorizante ao invocarem um escudo impenetrável. Ao ver o quão forte Léo é, Eknita começa a pensar em estratégias, mas finalmente conclui que a única coisa que pode fazer é usar o poderoso feitiço antigo. No entanto, usar o feitiço antigo é um risco, pois Eknita não faz ideia se ele funcionará. Lily então tenta conversar com Léo, prometendo ouvi-lo sobre o que quer que esteja fazendo com que ele haja como um idiota, assim como ele a ouviu. Por um breve momento parece que Lily finalmente conseguiu atravessar a teimosia de Léo, mas de repente Léo a apunhala friamente com uma espada em chamas, deixando todos chocados. Enfurecida com isso, Eknita investe contra Léo, enquanto Chutina lança adagas de raio nele, mas o nosso cara simplesmente resiste a todos os ataques como se não fosse nada, surpreendendo-os. Ao ver o quão impiedoso Léo está, Edvard também decide abraçar a impiedade, então, pela primeira vez em muito tempo, ele libera o sangue de dragão dentro de si para enfrentar Léo. Quando o grandalhão ataca com sua poderosa lâmina, Léo para o ataque com apenas uma mão e depois o congela como o Sub-Zero. Depois disso, Léo o incinera com fogo ardente, e Eknita fica surpresa ao ver que Léo é capaz de lançar feitiços com elementos opostos ao mesmo tempo. Após torturar Edvard com chamas, Léo o arremessa contra a montanha de gelo. Desesperadas para derrotar Léo, Eknita e Chutina atacam com todas as suas forças, mas Léo é simplesmente forte demais para elas, e não sofre nenhum arranhão com todos os ataques. É então que Eknita se lembra de que Léo uma vez lhe disse que possuía a habilidade de copiar as habilidades de seus oponentes e aprimorá-las infinitamente. Ela percebe que se ele fica mais forte a cada inimigo que enfrenta, então Léo pode simplesmente ser impossível de derrotar. Nesse momento, Mernis finalmente decide entrar na luta depois de massagear sua salsicha por horas. Usando sua técnica rápida de assassino, Mernis consegue cortar o pescoço de Léo, mas desta vez, Léo iguala sua velocidade e o congela, transformando-o em uma escultura de gelo. Depois de se transformar em sua besta divina, Lily também ataca Léo, mesmo sendo a última coisa que ela gostaria de fazer. Ela então implora para que ele pare de ser o vilão, mas Léo a eletrocuta, deixando-a gravemente ferida. Percebendo o quão impossível é derrotar Léo em um combate 1 a 1, Eknita decide usar o feitiço antigo. Então ela instrui Chutina a ganhar tempo para que ela possa se preparar. O feitiço antigo é um feitiço transmitido por gerações de reis demônios, e mesmo sendo mais uma aposta, Eknita decide tentar. Assim, enquanto Léo enfrenta Chutina, Eknita finalmente ativa a expansão de domínio e atinge Léo com o feitiço de aprisionamento do herói. Nesse momento, a mente de Léo retorna ao início, quando ele foi criado e recebeu a tarefa de proteger a humanidade. No começo, ele estava tranquilo em defender os humanos contra os demônios, porque a guerra naquela época atendia às suas necessidades. As pessoas precisavam do que ele tinha a oferecer, e Léo não hesitou em seu dever de derrotar os inimigos e trazer a paz mundial. Depois, os humanos o celebraram alegremente como um herói. Mas quando a paz se prolongou por tempo demais, Léo percebeu que já não tinha mais um motivo para existir. Quando a guerra estourou novamente, ele finalmente encontrou um motivo para lutar, então entrou em ação feliz para defender os humanos. Depois, quando os demônios invadiram o mundo humano, ele sentiu a dopamina da batalha, e ficou feliz ao saber que poderia ser o herói novamente ao salvar a humanidade. Eventualmente passaram-se 100 anos, depois 1000, e Léo viajou pelo mundo, procurando batalhas e lutando sem parar. A cada inimigo que enfrentava, ele adquiria novas habilidades, e de repente, ninguém mais era páreo para ele, pois finalmente se tornou uma arma biológica mortal e imparável.
Anos depois, o mundo experimentou outra paz, e enquanto comprava pão, uma mulher comentou como esperava que a paz durasse. Mas ouvir isso deixou Léo infeliz, e ele respondeu com uma expressão vazia no rosto, o que o fez temer que estivesse se tornando, aos poucos, um sádico. Foi nesse momento que ele percebeu que havia uma parte dele que queria que o mundo estivesse sempre em perigo para que ele fosse necessário. Léo quase enlouqueceu, pois dia após dia, ele sempre desejava que o mundo experimentasse mais caos. Foi então que, de repente, teve uma ideia. Em vez de desejar o caos, ele poderia ser o arquiteto do caos. No fundo do laboratório onde as armas biológicas eram criadas, Léo se lembrou de que havia um recurso nelas que impedia que causassem danos ao mundo. Então, ele desativa esse recurso, dando a si mesmo a capacidade de criar a crise perfeita para o mundo. No entanto, ele não conseguia se obrigar a trazer destruição ao mundo, pois ainda queria ser um herói. Anos depois, um guarda anunciou que um portal havia se aberto, e de lá estavam surgindo demônios. Léo prometeu lidar com a situação, mas lutava internamente com o papel de herói, já que inicialmente queria destruir o mundo. Depois de enterrar seus próprios demônios internos, Léo enfrentou os demônios, mas foi a primeira vez que viu a rainha Eknita. Ele ficou imediatamente cativado pelo rosto atraente dela, mas o que mais o fascinou foi o fato de que ela ordenou a seus exércitos demoníacos que não matassem civis inocentes. Mais tarde naquela noite, Léo capturou um dos demônios, e após interrogá-lo, descobriu que o motivo pelo qual a rainha Eknita invadiu o mundo humano não era para causar problemas, mas para tornar o mundo demoníaco um lugar melhor. Léo também acabou interrogando mais demônios, e também descobriu que a rainha Eknita era uma governante muito bondosa com seu povo. Com todas as informações que reuniu sobre Eknita, Léo finalmente percebeu que ela poderia realmente ser a ponte entre os reinos humano e demoníaco. Então, decidiu conhecê-la melhor. Mas primeiro, ele derrotou todos os generais dela, e também lutou contra ela. Depois de derrotá-la com força, Léo então decidiu se infiltrar no exército dela para saber se ela era realmente a pessoa certa para confiar seu coração. De volta ao presente, Léo sorri e agradece a Eknita por finalmente acabar com ele, mas isso faz com que ela se pergunte se era isso que Léo queria desde o início. A força da explosão imobiliza Léo e o faz gritar de dor, enquanto Eknita sangra pelo nariz ao lutar para contê-lo. No entanto, ela está determinada a manter o poder de Léo selado por 6 segundos, que é o tempo necessário para finalmente acabar com sua vida. Enquanto Léo perde todas as habilidades que acumulou ao longo de 3.000 anos, ele finalmente percebe que sua hora chegou. Enquanto luta para aguentar, Eknita se lembra de todo o tempo que passou com Léo e sente a solidão de sua existência. Quando os 6 segundos se esgotam, Eknita ordena que seus generais feridos, que agora já estão de pé novamente, finalizem o ataque. Sem a menor hesitação, Edvard investe contra Léo e o golpeia com sua espada, enquanto Mernis o apunhala com suas adagas, e ao mesmo tempo, Lily e Chutina desferem o golpe final. Léo agradece a todos por acabarem com seu sofrimento, e ao cair no chão, Eknita grita de fúria. De repente, Léo abre os olhos e percebe que ainda está vivo, mas saber que perdeu uma batalha pela primeira vez o faz sorrir. Quando Eknita e seus generais se aproximam dele, Eknita pergunta se ele gostou de interpretar o vilão, e Léo admite que se divertiu, explicando que sempre quis ser o vilão. Eknita então o repreende por ser um completo idiota e colocar a vida deles em risco, mas Léo diz a ela que fez isso para que ela finalmente pudesse ter a pedra filosofal que sempre quis. No entanto, ele explica que usou uma emergência para cortar a energia da pedra, o que significa que eles têm apenas 300 segundos para remover a pedra antes que ela volte a funcionar. Léo então pede que eles rapidamente arranquem a pedra e acabem com sua vida, mas Lily chora amargamente e se recusa veementemente a deixar que alguém faça isso. Eknita percebe Léo observando Lily chorar copiosamente, com compaixão nos olhos, e isso a faz perceber que Léo nunca teve a intenção de matar nenhum deles ou destruir o mundo. Virando-se para Eknita, Léo pede que ela se apresse antes que os 300 segundos acabem. Enquanto todos pensam que Eknita está prestes a tirar a pedra por desespero, ela dá um tapa em Léo e depois pisa em seu ferimento. Ela diz a ele que mudou de ideia e então torce ainda mais seus ferimentos com as pernas, como vingança por ele querer acabar com a própria vida. Ela então diz que em vez de matá-lo, tem uma ideia melhor: contratá-lo oficialmente como embaixador entre demônios e humanos, já que ele tem mais de 3.000 anos de experiência. Léo implora para que ela se apresse e tire a pedra. Mas quando percebe que Eknita não tem intenção de fazê-lo, ele se volta para Edvard e pede para o grandalhão fazer isso. Mas Edvard ri, chama Léo de palhaço e diz que apoia Eknita.
Irritada com a insistência dele em morrer, Lily repreende Léo furiosamente por querer deixá-la, e começa a chorar de novo, dizendo que não quer que ele se torne apenas uma lembrança. Sem tempo a perder, Léo se volta para Mernes, sabendo que ele é um assassino que não hesitaria em acabar com ele, mas Mernes lhe dá vários chutes e depois diz para ele pular de um penhasco se está tão desesperado para morrer. Quando Léo então pede para Chutina lhe fazer a honra de mandá-lo para o Eco-Mundo, Chutina acerta seu rosto com o cetro e exige saber por que ele realmente quer acabar com a própria vida. Léo finalmente confessa que é porque ele foi criado para proteger a humanidade, e isso é uma maldição da qual não pode fugir. Ele também conta a eles que já tentou desativar essa função, mas simplesmente não conseguiu. Ao ouvir isso, todos exigem que ele tente desativá-la novamente e vendo a seriedade no rosto de todos, Léo concorda. Ele então mergulha em seu subconsciente, mas ao tentar desativar a função destinada a proteger a humanidade, inúmeras vozes começam a ecoar em sua cabeça. No entanto, depois de conseguir controlar as vozes em sua cabeça, ele experimenta um silêncio total, fazendo-o se perguntar se realmente havia desativado a função. À medida que os segundos passam, seu ferimento se fecha, então Equinita pede para ele parar de ser herói e o convida para se juntar a eles. Léo concorda, e isso deixa Lily animada, que o abraça enquanto Equinita sorri. No dia seguinte, Léo retorna ao Castelo dos Demônios, e fica feliz por finalmente estar onde sempre quis. Logo, ele encontra o resto do grupo exausto, depois de beber e festejar a noite toda para comemorar seu retorno. Mas então, Equinita, sendo uma verdadeira torneira de álcool, ainda está bem acordada, e pergunta se ele se arrepende de ter perdido sua única chance de morrer e se libertar de seu fardo. Léo simplesmente responde que seu objetivo agora é ajudar Equinita a encontrar uma maneira para que a humanidade e os demônios possam coexistir. Ele também admite que não se arrepende de nada, e que está mais do que feliz em trabalhar para uma rainha tão bondosa como ela. Suas palavras doces fazem cócegas nas partes molhadas de Equinita, e ela admite que gosta disso. Ela então segura as mãos dele, dizendo que não deseja nada mais do que trabalhar com ele, e Léo responde que se sente honrado. Nesse momento, vários demônios irrompem, anunciando que há caos no castelo, e que precisa ser resolvido. Então os generais despertam de seu sono, para cumprir seus deveres. Ao mesmo tempo, Equinita brinca dizendo que eles têm uma montanha de trabalho para fazer e então pede para Léo começar, já que a missão dele é ajudá-la. Léo concorda, prometendo fazer o seu melhor, e então diz para ela sentar e tomar um chá enquanto ele cuida de tudo. Comente, vilão demônio, se você assistiu esse resumo até o final. E se você gosta de resumos de anime como este, inscreva-se no canal e assista ao próximo vídeo.